Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse finalzinho de feriado do 1º de maio. A taxa de desemprego no Brasil vem crescendo nos últimos meses e, como consequência, causa efeitos negativos na economia nacional como um todo. Segundo dados divulgados em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já passa de 13 milhões o número de brasileiros desempregados. Hoje, no Dia do Trabalho, não há tantos motivos para se comemorar essa data diante desses números divulgados recentemente. Para comentar sobre esse cenário e as perspectivas para os trabalhadores, participam desse Horizonte Debate Paula Elizabeth Alves, analista de projetos educacionais da Gerência de Educação Profissional do Senai, Rubens Goiatá, doutor em Sociologia, pesquisador na Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da Terceira Região, e Valquíria Aparecida Assis, presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, só fera para discutir de trabalho com a gente. Participe conosco mandando a sua pergunta e o seu comentário no WhatsApp aqui da TV Horizonte. O número é o 31 99642 8473. Não se esqueça de colocar, logo depois do seu comentário, da sua pergunta, o lugar de onde você está falando. Algumas vezes eu até peço, porque a pergunta é massa, porque o posicionamento é legal, para que a pessoa reenvie dizendo de onde vem, do Barreiro, do centro de Belo Horizonte. Paula, Rubens, Valquíria, feriado de 1º de maio, sem muita coisa para comemorar. Eu tô certo na frase que comecei o programa, Valquíria? Está certo. Infelizmente, o Brasil hoje enfrenta uma grande taxa de desemprego. O CAGED ontem, o CAGED fez um levantamento de dados que no mês de março a gente teve uma retração de 43 mil postos de trabalho, o que é uma perda de emprego muito grande, tendo em vista o nível da taxa de desemprego no Brasil. É uma situação crítica que a gente enfrenta, tendo em vista que a gente não está vendo uma iniciativa, tanto do governo ou das empresas, para reverter essa situação que a gente se encontra hoje. Rubens, em 2016, portanto, muito recente, houve uma mudança de governo. Não foi simplesmente uma mudança da presidenta eleita, deposta pelo impeachment, e do vice-presidente eleito na mesma chapa, portanto, um pensamento igual. Não. Uma presidenta que foi empichada, um vice-presidente que entrou com um pensamento totalmente diferente, e depois um governo, Bolsonaro, que até respirou no primeiro mês, a taxa da Bolsa de São Paulo reagindo. Nós estamos falando de 3 governos em um espaço de tempo muito curto. Por que não deu certo 3 perspectivas tão diferentes? Olha, eu até acrescentaria em relação ao vice-presidente, um vice-presidente que, a partir de um certo momento, trabalhou pelo impeachment da presidente, apesar Sim. de ter sido eleito na chapa dela. Realmente, quando o Temer chega ao poder, muda a visão de política, chega um outro paradigma de política no Brasil. A gente está, a questão do trabalho, ela tem caído ela tem sido estado em crise desde 2014, desde 2015. 2014 foi o auge de um movimento positivo que veio desde de meados da década passada, de 2004, 2005. E isso, a partir de 2015, o emprego começa a entrar em espiral descendente, o desemprego começa a subir. Agora, eu chamaria atenção, não sei se posso falar isso agora, eu chamaria atenção que a taxa de desemprego do IBGE é uma referência muito importante, mas ela não capta todo o problema do universo do trabalho, porque não sei se o telespectador sabe, acho que vale a pena mencionar eu quero entrar isso. nessa ideia, porque o próprio presidente foi pivô de uma polêmica nesse sentido. O desemprego, por exemplo, como é que o IBGE levanta isso? Pega a população acima de, se não me engano, 14 anos, acho que é 14 anos, pergunta, você trabalhou semana passada? Sim, a pessoa está empregada, não é desocupada, porque pode ser trabalho informal ou trabalho por conta própria. Você não trabalhou? Não. Então, você não trabalhou, mas procurou o emprego? Sim.
A taxa de desocupação medida pelo IBGE é quem não trabalhou e procurou emprego. Se a pessoa não trabalhou e não procurou emprego, ela entra num outro nível. Calcula-se esse número de pessoas em cerca de 4 milhões atualmente no Brasil. Paula, eu vou voltar, Rubens, por favor, depois nessa questão, o que é o desalentado? É o desalento que nós vamos voltar nesse sentido. Paulo, eu tive no ano passado, lá no Senai de Betim, uma estrutura muito bacana, né? Tinha lá um Fiat 500 e os meninos trabalhando no carro. Tive lá para conversar com a rapaziada que estava terminando o terceiro ano junto com o técnico. Certo. Esse menino, muito bem formado no Senai, esse menino está saindo, eu tenho certeza, com bom conhecimento técnico, mas ele está saindo para encarar um mercado que talvez não vai recebê-lo? Sim, isso é uma verdade. Se a gente for, né, olhar assim, o número de pessoas que procuram estudar, se formar, se capacitar, versus, né, a questão do emprego. O emprego realmente está reduzido, mas ainda assim, eu consigo verificar que ainda os cursos técnicos, profissionalizantes, ainda colocam esse profissional mais rápido no mercado, ele tem mais possibilidades. Então, mesmo assim, a gente não tem como ter uma garantia de todos os alunos vão sair dali formados, até porque a gente é uma escola, né? E como escola, vão ter aqueles que se dedicaram mais, aqueles que realmente tiveram mais afinco, né, e tudo mais. Uma coisa que é muito legal, e eu sou fruto do Senai também como aluna, né, sou ex-aluna do Senai, é que tem os programas de aprendizes. Então, você falou do curso técnico, mas a gente tem os cursos de aprendizagem, são cursos para o jovem aprendiz, exatamente visando o primeiro emprego. Nós temos o Instituto Evaldo Lodge, que faz parte, né, do sistema FIENG, que também auxilia nessa questão do aluno e a empresa, ajuda a estreitar esse caminho. Então, a gente tem toda uma base para auxiliar. Então, assim, um jovem que hoje não faz um curso, né, estou falando do Senai, que é uma das instituições de referência hoje, que a gente tem várias oportunidades, várias áreas profissionais. E o jovem que simplesmente sai do ensino médio, que nós temos hoje no Brasil, cerca de 85% dos jovens saem do ensino médio e não vão nem para o curso superior, nem fazer curso técnico. Então, Eu conferi aqui agora, Paulo, o nome da pedagoga é Edilene, lá da pedagoga do SESI Senai de Betim, super competente, foi bacana o bate-papo que a gente fez lá com a meninada. Sim, então a gente tem muito essa preocupação exatamente de alinhar o que nós ensinamos com o que o mercado deseja. O Senai faz esse trabalho, a metodologia Senai de ensino, ela prevê isso. Então, assim, nós temos uma preocupação constante para estar nesse movimento de atender o que a indústria precisa, para que esses jovens tenham mais oportunidades. Então, isso é um processo que ele é frequente. Então, é claro, uma coisa, como você perguntou, todos ali vão ser empregados? Não, mas ele tem uma alta capacidade e ele está disputando o mercado com cerca de 85% dos jovens que não fazem nada. Agora, deixa eu colocar um pouco de perspectiva histórica, né? Sim. Porque se a taxa de desemprego está ali girando entre 13% e 14%, essa taxa de emprego da rapaziada mais nova, ela está beirando quase 30%, né? Ou seja, o menino que está chegando agora, saindo de um curso como o Senai, como o Cefet, como o Coltec, ele não tá conseguindo ser empregado. Valquíria, Rubens, o que aconteceu para que, por exemplo, na crise de 2008, nós, como o Lula disse, foi uma marolinha que bateu, né? Por que o tsunami, Valquíria Rubens, em 2014, ele foi tão danoso e 5 anos passados, a gente ainda está na lama? Sem perspectiva. Sim. Pelo menos a curto prazo, sem perspectiva. Eu posso falar? Claro, isso é uma crítica ao atual governo? Com certeza. Eu acho o seguinte, a partir de 2003, 2004, houve uma dinâmica mais positiva para o mundo do trabalho no Brasil. Você teve um processo, por exemplo, de valorização real do salário mínimo, que foi muito importante, muito positivo, muito importante para recuperar a renda do brasileiro, das classes mais pobres. Você teve a vinculação de benefícios previdenciários a esse salário mínimo. Você teve uma diminuição do desemprego, da informalidade. Agora, não foi uma maravilha completa, porque você, por exemplo, manteve uma característica do mercado de trabalho brasileiro, que aí as pessoas, os estudiosos se debruçam sobre isso, você manteve a característica da alta rotatividade. Mesmo no auge do governo Lula ali, com o emprego, rotatividade, você manteve-se, por exemplo, um padrão
manteve-se e isso começou a ser introduzido também no Brasil e no mundo, um padrão de cobrança muito forte, de gerenciamento via cobrança muito forte. Por exemplo, caso clássico, os call centers, né? Uma intensificação do ritmo de trabalho, da vigilância sobre os trabalhadores, manteve-se isso tudo. Embora realmente os índices de desemprego estivessem baixos. Conseguiu-se isso, basicamente, através de incentivos fiscais, ao empresariado produtivo brasileiro e aproveitando-se um momento econômico internacional favorável, principalmente puxado pela China, a alta de preço das commodities e do comércio internacional, a desindustrialização iniciada não nesse governo do Lula, mas desde o Fernando Henrique, desde a década de 90, continuando. O Brasil está se desindustrializando cada vez mais, né? E lá durante o final do segundo governo Lula, isso parecia não ser problema. Eu ouvi com esses olhos, com esses ouvidos que até há de comer, a Maria da Conceição Tavares dizendo num seminário da UFMG que atualmente, em 2008, 2009, não, hoje em dia não é tão ruim para um país ficar dependendo de commodities. Falei, nossa, eu nunca esperei que ela fosse falar uma coisa dessa. Bom, aí o que aconteceu foi, esse ciclo chegou ao fim, esse ciclo da demanda externa, das commodities externas e desse ciclo de incentivos, de crescimento via incentivos fiscais. Ao mesmo tempo, em 2012, 2013, a Dilma, tentou peitar o sistema financeiro. O empresariado absorvia... Rubens, deixa eu voltar, porque assim, a construção, acho que Paulo e Valquíria também querem entrar nesse tema, só para a gente poder ter mais tempo no segundo bloco, o que o Rubens está colocando aqui agora é o raio-x, é o exame de sangue do problema. São vários os itens. Eu vou debruçar sobre cada um deles no próximo bloco. Fique conosco, até daqui a pouco.